Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês aqui para resolver mais uma questão. Banca Sebrasp. E você sabe, né? Eu sempre falo para você, a resolução de questão é o seu treino antes da competição. Por quê? Para você colocar em prática, né, o seu conhecimento teórico. Legal? E se você. Nós estamos na fase 2 de resolução de questões, pessoal, mas é a fase 1 eu perdi? Não. Né? Se inscreva lá no canal, tá certo? Se você está inscrito, ative o sininho para receber as novidades, se inscreva e ative o sininho. Né? A inscrição é mais por esse motivo, para você ficar atualizado. Né? Compartilhe, indique, dê joinha, tá certo? Isso daí acaba nos ajudando bastante em termos de incentivo, essa é a ideia. E as questões do Sebrasp, ela tem, né, o seu diferencial, principalmente aquelas do tipo certo e errado, né? Por quê? A maneira como ela cria a questão, né? O tema, como ela aborda, isso é importante, legal? E essa daqui é muito bacana, muito mesmo, foge totalmente aí de alguns formatos, legal? Vamos lá comigo para conhecer? Então tá lá, beleza? Ele diz assim, né, no caso, ele não, o enunciado está escrito assim, né? Julgue o o seguinte item, relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação, tá certo? A proposição, a construção de portos deveria ser uma prioridade de governo, dado que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Pode ser representada simbolicamente por P circunflexo Q, em que P e Q são proposições simples, adequadamente escolhidas, tá certo? Muito bem. E aí, no caso, né, nós iniciamos essa situação na qual eu tenho essa proposição, como ele diz, a proposição, né? Então, nesse caso aí, observamos que ela se enquadra perfeitamente aí, né, naquelas situações que geram proposição. Então, ela não é interrogativa, exclamativa, imperativa, né, que seriam as três primeiras aí que eu vou procurar, tá certo? Não é uma sentença aberta, tá certo? Que mais, né? Não é uma frase nominal, no caso, sem verbo, né? A presença de verbo, legal, e também não é uma frase paradoxal, autogerada. Então, é uma proposição. Agora, pode ser então proposição já está lá, perfeito? Já passei. Para ser uma proposição que possa ser representada por um conectivo, ela tem que ser uma proposição do tipo composta, né? Conectivo e ou, lembrando que o não é considerado conectivo, mas ele só afeta a maior parte das vezes uma frase só. Então, tirando o não, né, como sendo o conectivo, aí no caso eu preciso ligar frases. Então, a ideia que tipo, né, de conectivo está embutido aí no caso. E segundo, né, se esse conectivo pode ser escrito como o E. Então, é uma questão muito inteligente, cobra da gente, né, esse conhecimento em termos de língua portuguesa, porque os conectivos da lógica são aqueles cinco e mais um não. Né? Então, o E, que é a conjunção, tá certo? Tem o OU, que é a disjunção exclusiva, né? O ou, na realidade, o ou, que é a disjunção inclusiva, o se, então, que é o condicional, e o se e somente se. Então, a partir do momento que isso daí é uma proposição, né, no caso, já está garantido que é proposição, aí eu vou pensar, é uma proposição simples, né? Ou é uma proposição composta? Então, agora eu vou para a classificação. Depois, se é composta, porque se não for composta, né, já posso parar por aí. Mas se ela é composta, qual é o conectivo e a representação se está correta? Professor, como é que eu sei, no caso, se é proposição simples? A proposição simples estaria falando só de um tema. Né? Ela não precisaria de conectivo para você ligar, no caso, dois temas. Então, a proposição composta, ela liga dois temas, que podem ser dependentes ou independentes. Né? Então, ele fala, a construção de corpos é bom, e de porcos também não. Portos deveria ser uma prioridade do governo. Ponto. Isso é um tema. Né? Visto que, né, dado que
O transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Segundo tema. Então, ele está falando de dois temas. Então, eu preciso de um elemento de ligação. Na lógica chamada de conectivo. Na língua portuguesa, tem os seus nomes. Então, com certeza, é uma proposição composta. Agora, eu tenho que ver qual é a proposição composta e se ela tem ou não mais do que um conectivo. Então, é uma questão extremamente inteligente, cobra língua portuguesa, é aquela questão que o candidato quer sair correndo, né? Porque ele cobra muito conhecimento. Né? Não tem atalho, não tem macete, né? Como o pessoal gosta de fazer, não tem. Tem conhecimento. Legal? Então, nesse caso aqui, né? Nós vamos primeiro, né, identificar, tá certo? Essas situações aí, legal? E depois, então, vamos ver se ela se enquadra exatamente nesses formatos que nós temos aí para representar, né, essa situação. Então, primeiro, identificar os conectivos, né? Depois, se eu precisar trocar o conectivo por símbolo ou vice-versa, né? Trocar as frases pelas respectivas letras proposicionais, verificar se existe a necessidade ou não de ter um parênteses aí no caso, tá certo? Depois eu penso em tudo isso. Mas a primeira parte aí no caso é exatamente o quê? Verificar, né, se a proposição que nós já vimos que é composta, qual é o conectivo dela. E aí começo a entrar num outro mundo aí no caso, que é língua portuguesa. Então, quando ele fala a construção de portos deveria ser uma prioridade de governo, dado que, né, o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. O dado que é uma conjunção explicativa, né? O pessoal da língua portuguesa classifica de várias maneiras, né? Qual é a função, né? No caso aí, das palavras ou das expressões. O dado que é explicativa. Então, ele está explicando. O que você tem que tomar cuidado, apesar de que, no caso, né, você já teria condição de matar a questão tranquilamente, é que esse dado que, por ser explicativo, aí no caso, um elemento com a função, né, de explicativa, ele se transforma num condicional. Né? Então, ele está falando o seguinte: se o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias, então, né, a construção de portos deveria ser uma prioridade do governo, como consequência. Né? Do jeito que foi escrito o dado que, ele está explicando. Dessa forma, que eu posso reescrever como sendo um condicional, relação de causa e efeito, né? Certo? Então, se é importante, cabe ao governo construir, né? Relação de causa e efeito. Eu tenho um condicional na forma P, então o quê? Se eu tivesse que ver se a reescrita estivesse correta, tem que tomar cuidado com isso aí, né? O que está depois do dado que seria o antecedente do condicional, né? E o que está antes do dado que seria o consequente. Então, na ordem seria P, então o quê? Né? Seria nessa ordem. E eu já descobri que é um condicional. Legal? E o que ele está afirmando lá no caso, a gente já vai comparar. Mas é uma questão muito interessante, porque ele esconde, né, no caso, o condicional, como ele esconde o E, como ele esconde, né, os nossos conectivos, para você, né, ficar perdidão lá. Por isso que, como eu falei, é importante ler a parte de teoria. Vai lá na nossa teoria, que tem listas lá aí no caso, né, algumas listas sobre como esconder os conectivos, e aí, então, é interessante você entrar nesse mundo. Legal? Então, é uma questão muito, muito bacana, porque mistura aí língua portuguesa com a lógica, né? Um paralelismo semântico, tem que ficar atento a essas situações. Com isso, o que aconteceu? Agora eu tenho elementos, né, para poder trabalhar essa situação. Então, o que acontece? É proposição? Sim, nós vimos que é uma proposição, não se enquadrou em nenhum elemento, né, que excluiria como proposição. Segundo, é uma proposição do tipo composta? Sim, né? No caso lá, nós vimos aí que ele ligou dois temas aí no caso, uma relação de causa e efeito. Então, é uma proposição composta. Falou, opa, está esquentando, né?
Agora, ele falou que eu poderia escrever essa, né, proposição composta, que é o condicional, usando o símbolo do E. Não, não é o símbolo do E. O correto seria utilizar, né, o símbolo, que é a nossa flechinha lá no caso. Essa flecha aí indicaria para nós, né, o condicional. Lembrando apenas que a flecha pode ser representada desse jeito que eu coloquei, né? E também pode ser representado desse jeito. Sem problema, no caso, serviria. Mas é um condicional, né? Então, o que acontece? Primeira parte, é proposição, bacana. Segundo, composta, bacana, né? A conjunção. Justo aqui vai errar o negócio? Exatamente. Então, a primeira parte apareceu, né? Sim, é proposição. A segunda é composta, sim, só que a representação do símbolo está errada. Legal? Então, muito cuidado com isso aí, né? São provas do Sebrasp. Se você está se preparando aí, né, para encarar essas provas do Sebrasp, cuidado, cuidado com o Sebrasp. Por isso que eu falo. Vai reforçar a teoria, volta lá, dá uma olhada na nossa teoria, que tem toda essa discussão, né? Tem as opções aí no caso do silogismo, aí silogismo não, professor, né? No caso aí do paralelismo, eu já misturei com silogismo, paralelismo semântico, legal? Então, uma questão muito interessante para quem está se preparando aí para o Sebrasp. E mais um alerta, cuidado com a língua portuguesa. Portanto, esse item está errado porque a proposição, né, no caso a assertiva dele, é falsa, tá certo? Isso aí é importante para nós. Por isso que eu falo, né? Vai lá se inscrever. A inscrição é só por esse motivo, para você receber sempre, né? No caso lá, indicação que tem material novo. Se você está inscrito, não se esqueça de ativar, né, o sininho. Deixa o like, que é o incentivo, tá certo? Incentivo por quê, professor? Para as outras pessoas acharem que, né? Falou, opa, o pessoal está gostando, deixa eu olhar também, né? Propagar as nossas aulas aí no caso, tá certo? As nossas mídias sociais, se inscreva, elogie, né? Envie, no caso lá, sugestões, tá certo? E nós estamos aí para preparar você e deixar você tranquilo, né, para o nosso concurso aí, o que você quiser. A nossa banca é Sebrasp. Sebrasp sempre tem que entrar, né, no caso lá, com os olhos atentos, né? Ela fala bom dia, você fala bom dia por quê? Não é que é difícil, mas tem que tomar cuidado. Legal? Por enquanto eu me despeço, mas tem muitas questões de raciocínio lógico aí para fazer, né? Sebrasp e outras bancas aí, no caso, tá bom? Então, continue nos prestigiando, é um prazer, né? Dividir com você. E vamos lá, fazer aquela parceria vitoriosa. É isso aí. Bom, Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até mais.